Solo Leve, capítulo 226. Quando todos dormiam profundamente, Jin-Yu viajou de volta para o mar de árvores localizado no Japão. Esse local ainda permanecia como uma área de entrada proibida após o país experimentar a quebra do portal Rank S. Hoje, ele não veio aqui para subir de nível ou olhar para o céu como fez antes. No entanto, quando ele olhou ao redor, as memórias da noite anterior vieram à sua mente e imediatamente ele lembrou do rosto da caçadora Cha. Cha Hai-rin teve que entender a razão pela qual Ji-Woo desapareceu daquele jeito antes deles compartilharem a sua refeição. Ela sabia melhor que ninguém o que teria acontecido se o caçador não tivesse voltado para Seul. Por algum motivo, a expressão dela enquanto ela tentava esconder a sua ansiedade permaneceu gravada na memória do caçador. Entretanto... Bom, acho que já é hora de começarmos. Havia algo que ele precisava fazer neste lugar. O coreano procurou um terreno aberto adequado e logo localizou um. Ele convocou parte de seus soldados das sombras. Saiam! A sombra de Ji-Woo se expandiu muito e logo seus soldados apareceram do chão. Eles não eram outros senão novos acréscimos a seu exército. Ontem o caçador quebrou a sua própria regra que ele havia aderido por motivos religiosos. Esses novos soldados até ontem eram apenas pessoas normais que foram vítimas assassinadas pelos soberanos. Centenas de soldados criados a partir de pessoas normais que morreram injustamente, bem como os caçadores que tentaram salvá-los. Agora, ele estava diante de seu novo mestre. E era por isso que Ji-Woo queria pedir pelas suas cooperações neste lugar. Por favor, pessoal, até que essa guerra termine, me emprestem as suas forças. Eu juro que protegerei as suas famílias, os seus amantes, os seus amigos e suas casas desses infelizes. Eu prometo que libertarei vocês, deixarei vocês irem de volta ao descanso eterno assim que essa batalha terminar. Embora eles fossem seres mortos forçados a expressar sua lealdade absoluta através da habilidade do Soberano das Sombras, ainda assim eles mantiveram seus egos individuais. O coração e o desejo sincero de Ji-Woo foi transmitido para cada um deles. Seus olhos, escondidos sobre o elmo pela escuridão da madrugada, continham chamas de fúria e puro ódio contra os monstros que os assassinaram. Agora, eles tinham as chances de se vingar daquelas criaturas com suas próprias mãos, e aquele que lhe deu esta oportunidade foi o Soberano das Sombras parado bem diante deles. Devemos lutar ao lado de nosso Soberano! Jamais permitirei que esses monstros estuprem e pilhem nossas terras, nossas famílias! Esses desejos estavam sendo gravados agora neles. Quanto mais forte o Soberano das Sombras se tornava, maior o aprimoramento da habilidade em seus soldados. Ao contrário do passado, quando ele estava pegando emprestado os poderes do Soberano das Sombras através do sistema, Ji-Woo agora herdou completamente e, portanto, os soldados criados por ele agora não podiam ser subestimados. O Soberano havia feito um pedido a seus soldados, então, de suas bocas abertas, horríveis rugidos que pareciam com agonia explodiram. O rugido começou na primeira fila, mas gradualmente mudou para a retaguarda. Todos os soldados das sombras que foram convocados estavam gritando em direção ao céu. Os olhos de Ji-Woo emitiram um brilho frio e assassino enquanto ele examinava seu exército. Definitivamente eu farei esses malditos soberanos me pagarem. Um dia antes da quebra do portal. Passaram-se 2 dias desde que o sistema desapareceu. Ji-Woo estava se acostumando com a ausência da quest diária. Muitas coisas para ele se tornaram convenientes. Porém, houve também coisas que tornaram sua vida um tanto difícil. Uma dessas dificuldades era sua loja. Ji-Woo invocou uma garrafa de poção de cura que originalmente havia armazenado em seu inventário e olhou para ela como se fosse fazer um buraco. No final das contas, todos os itens encontrados na loja foram criados a partir dos poderes do Soberano das Sombras, então era basicamente magia, algo que ele poderia fazer com sua própria mana. Contanto que ele quisesse, Ji-Woo poderia ser capaz de criar o mesmo tipo de item.
Ele silenciosamente fechou seus olhos e começou a imaginar uma poção de cura dentro de sua cabeça. Ele pôde captar cada movimento que sua mana fazia. Infelizmente, a mana que se movimentou de forma ativa não conseguiu se reunir e se espalhou no ar. Foi um fracasso completo. Jin-Woo soltou um suspiro e abriu seus olhos novamente. Parecia que o limite para criar algo a partir de magia ainda estava fora de alcance para ele. Eu acho que ainda preciso praticar muito. Foi então que seu smartphone, que estava em cima da mesa, começou a vibrar. Alô? Alô, Caçador Sung? Aqui é o presidente da associação falando. Olá, presidente. O que eu posso fazer por você? O caçador se acomodou em sua cama enquanto atendia a ligação. Caçador Sung, se não for muito problemático, eu posso lhe pedir que venha hoje à associação? Faltava apenas uma noite para a quebra da masmorra de Rank S. Do ponto de vista da associação, eles gostariam de receber alguns conselhos de Jin-Woo sobre a força de combate e o planejamento do próximo ataque. Tudo certo então, não tenho nada para fazer hoje? Eu te vejo daqui a pouco. Ele encerrou a ligação e se preparou para sair, mas então Ygritte se dirigiu a ele de forma abrupta. Meu senhor. O que foi, Ygritte? Jin-Woo ainda não tinha se acostumado com a voz de Ygritte. Ainda assim, ele prestou atenção ao tom pesado e cortês que era a marca registrada do Cavaleiro Negro. Há algo que eu gostaria de falar com você, meu senhor. Dia seguinte, momento da quebra do portal. As estações de TV ao redor do mundo pararam com sua programação para transmitir ao vivo a situação que se desenrolava na capital coreana. Uma das maiores emissoras dos Estados Unidos, o canal Hunter, seguiu até o último caminho e convidou especialistas para participar da sua transmissão. Assim que entraram no ar, um dos especialistas falou: Vocês sabem quanto tempo se passaram desde que muitos caçadores de vários países se reuniram assim, em apenas um único lugar? O mestre da cerimônia sorriu e respondeu: Bom, eu não tenho certeza, já que as guildas sempre se reúnem, para fazer ataques com frequência, mas eu acho que deve ter sido recente. O especialista balançou a sua cabeça. Já se passaram 8 anos. 8 anos se passaram e agora está próximo do 9º ano. Todos aqueles que assistiram à transmissão que ouviram essas palavras imediatamente se lembraram do monstro gigantesco que aterrorizou a humanidade naquele dia. E o mestre de cerimônia também não foi exceção. Você diz 8 anos? Você está dizendo que este espetáculo seria a primeira vez desde o ataque de Kamishi? Sim, você está correto. Esta é a primeira vez que os caçadores de 5 nações diferentes ou mais se reúnem após o ataque de Kamishi. Naquela época, os maiores caçadores vivos de todo canto do globo se apresentaram para ajudar os Estados Unidos apenas para serem aniquilados. Apenas 5 conseguiram sobreviver, e eles então se tornaram os caçadores de classificação especial. Para todos aqueles países que perderam seus caçadores principais, a perda daquele dia foi incrivelmente difícil de superar. Sim, exatamente, já fazem 8 anos, e desde aquele dia todas as nações não interferem mais nos problemas das outras. Nesse caso, doutor, você está dizendo que todos os caçadores estão reunidos aqui por causa de Sung Ji-woo? É isso? Sim, corretíssimo. Tudo começou quando o caçador Sung resolveu a calamidade da quebra de masmorra do Japão. E provavelmente toda a gratidão e admiração que os japoneses sentem por ele não pode ser expressa em palavras. O Japão conseguiu sobreviver à crise graças à ajuda de Jin-Woo, e com isso a regra não escrita de não interferir no assunto de outros países a fim de proteger seus próprios caçadores foi quebrada pela primeira vez. O que ele fez foi acender um sentimento de confiança em todos os outros caçadores, e alguns dias atrás... Além disso, vocês se lembram daquele dia quando Thomas Andre caiu e todo mundo percebeu quem seria capaz de parar aquele monstro? E Sung Ji-woo mostrou pra gente qual era a resposta. No entanto, o próximo problema a ser enfrentado por eles aparentemente apresentava uma dificuldade muito maior. Se o caçador Sung Ji-woo caísse, quem seria capaz de impedir essa calamidade? Embora houvesse um leve sorriso em seu rosto, o apresentador não conseguiu formar uma resposta a essa pergunta.
O especialista respondeu em seu lugar. Na verdade, não há ninguém capaz. Naquele momento, algumas pessoas que ainda pensavam que o enorme portão que flutuava na capital da Coreia do Sul era apenas problemas deles, se deram conta da gravidade da situação. Se os coreanos não conseguissem pararem aquele portal, o próximo país que cairia seria a Coreia do Norte, então a China ou a Rússia, e por fim o resto do mundo. Agora sim o portão gigantesco havia se tornado o inimigo de toda a humanidade. O especialista estava prestes a fazer outra declaração quando... Ah! Olha ali! É agora mesmo! O apresentador, que estava ouvindo com atenção o especialista, ouviu as instruções urgentes do diretor e saltou de sua cadeira. Os olhares de todos os especialistas presentes no local rapidamente mudaram para a transmissão ao vivo. Que Deus tenha piedade de todos nós. Todos presentes no estúdio ficaram sem palavras com as imagens sendo transmitidas. Milhares de caçadores presentes no local logo abaixo do portal prenderam a respiração. Foi um espetáculo memorável, a visão de incontáveis caçadores esperando por esse único momento. Os caçadores de curta distância apenas esperavam de forma silenciosa, enquanto aqueles de longa distância se preparavam para lançar ataques preventivos a qualquer momento. Flechas carregadas de energia mágica e vários feitiços estavam prontos para serem lançados e apontavam para o céu. A tensão preencheu toda a atmosfera e o ar começou a tremer. Parado na frente mais distante, Jin-Woo estava olhando para o céu com uma expressão sombria. O coração negro que substituiu seu coração humano destruído pulsou de forma poderosa em seu peito e informou de sua situação atual. Claro, o coração de outros caçadores também batiu de forma acelerada, tudo por conta do nervosismo. No entanto, a emoção que Jin-Woo sentia não era diferente da deles. Afinal, todos eles estavam fazendo o possível para não perder a compostura. A caçadora Cha, em pé ao seu lado, viu a sua expressão e sussurrou para ele. Eu acho que é a primeira vez que eu te vejo assim tão tenso. Jin-Woo sorriu para que ela soubesse que não era nada. Cha Hai-rin também formou um leve sorriso e em resposta olhou para o portal enquanto desembainhava sua lâmina. Ela também sentiu que o começo da batalha de vida ou morte estava prestes a começar. Jin-Woo colocou sua mão no seu peito e silenciosamente fechou seus olhos. Ele sentiu a batida de seu coração. A emoção e o sentimento que crescia em seu peito não era nervosismo e nem terror, era apenas excitação. Eles estão vindo! O portão foi aberto! Finalmente o portão começou a se abrir. A barreira que separava este mundo do outro desapareceu e certas coisas dentro dele começaram a surgir em multidões intermináveis. Apesar de ser de dia, rapidamente essas coisas obscureceram o céu completamente como se fosse de noite. Os caçadores ficaram completamente pasmos com o número de criaturas que desciam do portal. Era facilmente mais de 100.000. Mas como? Como tem tantos monstros ao mesmo tempo? Suspiros e gritos de desespero explodiram aqui e ali. Todas essas coisas deveriam estar sob influência de magia de gravidade, porque todas pousaram no solo lentamente. Depressa! Ataquem! Ataquem depressa, todo mundo! Antes que essas coisas caíssem no chão, eles deveriam tentar reduzir seus números pelo menos um pouco. Os caçadores perceberam que essa seria a oportunidade e aqui começaram a fazer seus movimentos. Feitiços prontos para lançar brilhavam intensamente em suas mãos. Os tanques ergueram seus escudos para perto de seu queixo e se prepararam para o combate corpo a corpo. Mas então, antes que o poder de fogo que havia sido concentrado pudesse derramar sobre os monstros, Jin-Woo gritou alto. Ninguém se move! A voz de Jin-Woo, que havia sido carregada por mana, foi claramente transmitida até mesmo para aqueles caçadores que não conheciam o idioma coreano. E isso fez com que todos parassem ali. Mas por quê? Por que ele nos impediu de atacar? O presidente da associação, que assistia à distância, enxugou rapidamente o suor de sua testa. Se eles não atacassem agora, essas criaturas iriam pousar no chão em segurança.
E quando a batalha começasse, os caçadores que estavam na linha de frente poderiam ser atingidos pelos próprios caçadores que lançavam magia. Ou seja, eles tinham que se preocupar com o fogo amigo enquanto ele já estava em desvantagem numérica. Um funcionário da associação se aproximou do presidente e olhou para ele com uma expressão preocupada. Presidente da associação, a gente tem que começar o ataque agora. Apesar dele também achar que o ataque deveria ser iniciado imediatamente, no final o Jinchu decidiu confiar em Ji-woo. Pessoal, não ataquem, não ataquem! O Jinchu havia sido encarregado de comandar os caçadores, e de forma compreensível eles ficaram atordoados quando foram mandados a baixarem suas mãos. O que esses coreanos estão pensando? Eles querem enfrentar essas coisas no chão em vez de atacarem logo no ar? Contra tantos monstros assim a gente vai morrer! Enquanto a confusão e o terror começaram a se espalhar pelo campo de batalha, eventualmente essas criaturas pousaram no chão. Do gigantesco exército de monstros negros que agora se reuniu no chão, apenas um ser começou a caminhar em direção aos caçadores. Jin-woo também começou a caminhar na direção do monstro. Os caçadores nem mesmo conseguiu respirar enquanto observava o Jin-woo. De repente, o soberano das sombras parou de andar e o monstro também parou. A criatura olhou para Jin-woo e se ajoelhou no chão, e naquele momento, os soldados atrás deles também se ajoelharam. O espetáculo de mais de 100 mil soldados inclinando a sua cabeça ao mesmo tempo carregava um valor e um choque incrivelmente assustador. Depois de um curto período de silêncio, o monstro ajoelhado bem em sua frente levantou a cabeça e falou: Eu sou o grande Marechal Belion, aquele que comanda todas as tropas, e humildemente, soberano das sombras, eu estou aqui com seu exército para cumprimentá-lo. É isso, pessoal, muito obrigado se você chegou até aqui. Este é um canal novo, tá começando agora e eu conto com a sua ajuda para fortalecer. Deixe seu like, inscreva-se no canal, que vai estar incentivando ainda mais o meu trabalho. Muito obrigado, fui!